Um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 146 da nossa jornada, dia 26 de maio, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Números 35, Salmos 79, Isaías capítulo 27 e 1 João capítulo 5. Se exponha à presença de Deus, se exponha ao amor do nosso Pai, à presença do Senhor, do Espírito Santo, da graça e da misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas. Permita que Ele fale ao seu coração, siga os programas na plataforma e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. E sem mais delongas, Números capítulo 35. Aqui fala das cidades dos levitas e como eu amo essa tribo. Entre todas as tribos, eles receberam algo diferente. Não receberam um território para chamar de seu, receberam o próprio Deus como herança. Isso não significa que viviam sem sustento. Aqui, Deus organiza cidades para eles habitarem, espalhados por Israel. Como se Deus dissesse: minha presença precisa estar distribuída entre o povo. Eles tinham uma herança maior do que a terra. A parte central do capítulo são as famosas cidades de refúgio, e isso é muito avançado para aquele tempo. Antigamente existia algo comum chamado vingança de sangue. Se alguém matasse um familiar, o parente mais próximo, o vingador do sangue, buscava a justiça. Mas Deus cria algo revolucionário. Antes da vingança, precisa existir julgamento. Se a morte foi planejada, homicídio, responsabilidade. Mas se foi acidental, precisava de proteção até a investigação. Deus ele não relativiza o mal, mas também não permite condenação precipitada. Por isso ele cria as cidades de refúgio. Era um lugar onde alguém dizia: eu preciso ser ouvido antes de ser condenado. O homicida involuntário permanecia ali até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morria, a culpa jurídica era encerrada. O exilado podia voltar. E aqui, muita gente enxerga um eco que aponta para Cristo, porque o nosso verdadeiro sumo sacerdote não morreu para liberar apenas uma cidade. Ele morreu para abrir o caminho de volta. Esse capítulo me deixa uma pergunta. Quando erro, eu corro para esconder ou corro para o meu lugar de refúgio? Porque Deus não construiu cidades de refúgio para proteger culpados sem arrependimento. Ele construiu lugares onde misericórdia e verdade pudessem se encontrar. E partindo agora para Salmos, capítulo 79. Esse Salmo de Asaf é um daqueles textos que parecem ter sido escritos em dias que tudo deu errado. Jerusalém foi invadida, o templo foi profanado, o povo está vendo destruição, vergonha, perdas e sente como se Deus tivesse se afastado. Mas o mais bonito desse salmo é que eles não fogem de Deus na dor, eles correm para Deus com a dor. Asaf abre o coração inteiro. Até quando, Senhor? Percebe como a Bíblia não esconde perguntas difíceis? Não existe espiritualidade bíblica que finja que está tudo bem. O Salmo tem 3 movimentos. Primeiro, eles reconhecem a dor. Estamos abatidos. Eles não minimizam o sofrimento. Não dizem, não é nada, vai passar. Ou não posso sentir isso. Não. Eles colocam diante de Deus exatamente como estão. E Deus não rejeita um coração sincero. O povo de Israel, eles eram marcados por isso, eles eram muito intensos. Em tudo que sentiam, eles eram verdadeiros. Depois, eles apelam para a misericórdia e não para o mérito. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro. Eles entenderam algo que é importante para nós. A nossa esperança
nunca foi nossa perfeição. Nossa esperança sempre foi a misericórdia de Deus, é sobre quem Ele é. Então eles terminam em adoração. Tem dias que a gente entra na presença de Deus se perguntando: até quando esse processo? Até quando essa espera? Até quando essa dor? E Deus não se ofende com essas perguntas sinceras, não. Leve a sua dor inteira para Deus. Não esconda a sua tristeza, mas também não termine onde começou. Comece desabafando se precisar, mas termine adorando. Lembrando que Ele continua sendo Deus, sendo Pai, Pastor. E ovelha não precisa saber o caminho inteiro, só precisa continuar perto do pastor. E partindo agora para Isaías, capítulo 27. Aqui encerra um ciclo de juízo com uma mensagem de esperança. Deus corrige, mas não abandona. Deus poda, mas para gerar fruto. O capítulo começa mostrando Deus vencendo o Leviatã, uma figura usada pelos profetas para representar o caos, tudo aquilo que parecia maior do que nós. A mensagem é clara: não existe força, sistema ou inimigo que permaneça diante de Deus. Depois, Deus fala do seu povo como uma vinha que Ele mesmo vigia, rega, protege. Diferente de Isaías 5, onde a vinha não produziu fruto, aqui Deus mostra o seu desejo de restauração. Eu, o Senhor, a vigio, de dia e de noite cuido dela. Ele sempre quis restaurar. Por isso, Deus faz um convite: façam as pazes comigo. Perdão não é apenas sentir tristeza pelo erro, é deixar aquilo que ocupava o lugar de Deus. Por fim, Isaías mostra que uma grande trombeta será tocada. Os dispersos voltarão e adorarão ao Senhor. Ei, entenda uma coisa: nem toda poda é rejeição. Às vezes Deus corta para curar, silencia para alinhar, corrige para fazer florescer. Enquanto parece que nada está acontecendo, Ele continua dizendo: eu vigio, eu rego, eu cuido. Porque o plano de Deus nunca foi apenas tirar o povo do lugar antigo, foi fazê-lo produzir fruto. E partindo agora para finalizar o dia de hoje, 1 João capítulo 5. João encerra a sua carta reafirmando: quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E essa nova vida produz algo visível: amor por Deus, amor pelos irmãos e obediência. Ele mostra que guardar os mandamentos não deveria e nem pode ser um peso para quem nasceu de novo, porque a vida com Deus não é sustentada pela força humana, mas pela fé. Ele diz que cumprir e obedecer os mandamentos de Deus não é pesado. João reforça que Jesus não foi uma ideia, uma aparência humana, ele veio de forma real, confirmado pelo Espírito, pelo seu batismo, água e pela cruz, sangue. E então entrega uma das declarações mais fortes da carta: quem tem o Filho tem a vida. Não é quem tem aparência religiosa, não. Não é quem sabe mais, é quem permanece em Cristo. João também fala sobre oração e intercessão. Se pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Orar não é convencer Deus a fazer nossa vontade, é alinhar o nosso coração ao que Ele já deseja fazer. E Ele também diz que quando vemos um irmão caindo, a nossa primeira resposta deve ser interceder. Isso está alinhado com o coração de Deus e não condenar. O mundo jaz no maligno, mas nós pertencemos a Deus. Existe um sistema que tenta nos afastar de Cristo, mas quem permanece nele vive seguro. E ele encerra com uma frase curta e profunda: filhinhos, cuidado com os ídolos. Ídolo não é só imagem, é qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence a Jesus. A pergunta de 1 João 5 não é: você conhece sobre Jesus? É: você permanece nele? Porque quem tem Jesus já encontrou aquilo que o mundo inteiro está tentando encontrar: vida.
Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua presença, Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, Deus, invada, possa inundar cada casa, cada coração, cada quarto neste momento. Que o Senhor nos prepare para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Alinhe o nosso coração com o Teu, que sejamos alinhados contigo, Pai. Em nome de Jesus, enche-nos do Teu amor e da Tua graça. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 147 da nossa leitura.